Ai, fiz tudo errado. Não, continua assim. Você fez tudo errado mesmo, Fábio. É. Você não devia fazer contabilidade. Gente, se fizer assim meio que vai ficar mais engraçado. Ai. E aí, pessoal? Salve. E aí, galera? Nós somos as 3 Rivotrios e hoje a gente vai fazer o primeiro vídeo para explicar sobre o nosso projeto, quem somos nós 3, e falar como que vai ser o projeto, o intuito do canal e tudo que vai acontecer por aqui, resumidamente. Bom, meu nome é Amanda, eu tenho 19 anos, sou auxiliar de contabilidade, faço faculdade de ciências contábeis. Eu sou diagnosticada com depressão profunda, tenho ansiedade e pânico. Eu fui internada involuntariamente na clínica onde eu conheci essas duas pessoas maravilhosas, na qual eu cheguei meio travada, né, digamos, assustada, porque era uma coisa pra mim que era fora do normal. E lá a primeira pessoa que me apresentaram foi a Pamela, porque ela era... Eu tava na recepção. Ela tinha função de recepção e ela foi a primeira a falar comigo diretamente. Em seguida veio a Tainá, né, porque somos basicamente assim as menininhas mais novas que tinha lá, então a gente se juntou tudo de uma vez. Lógico, a Pamela chegou primeiro, a Tainá chegou depois e eu fui a última. E uma acolheu a outra. E uma foi isso, viu? Uma foi acolhendo a outra. E aí, me apresentando nessa, eu sou a Tainá e eu também sou diagnosticada com depressão profunda, ansiedade, crise de pânico e agora borderline. Para dar Uma coisa mais bonita. um kit jovem moderno século XXI, certo? Fora que eu bebo pra caralho, então podemos considerar que eu sou alcoólatra. Ao contrário da Mandinha, eu fui internada voluntariamente. Eu tava numa situação onde eu tive um pico de crise que eu percebi que eu perdi total controle da situação, em que eu tava totalmente desesperada, me sentindo sozinha e com uns pensamentos muito compulsórios de me machucar, me matar. Tanto que eu cheguei a me machucar, tô com cicatrizes aqui na perna ainda. Acho que muita gente vai se identificar com isso, porque a gente que tem esses sintomas, quando a gente tá em crise, a gente costuma e tende a procurar se machucar para tentar aliviar a dor mental. Mas não é o melhor caminho. E aí eu tive consciência nesse dia de que eu não estava no melhor caminho, de que eu precisaria de ajuda, e eu fui voluntariamente para a clínica onde eu conheci elas também. E assim como pra mim e pra Amanda, a Pam tava na clínica primeiro, então foi ela que acolheu nós duas. E agora ela vai falar um pouco dela pra vocês. Oi, gente, eu sou a Pamela. Eu sou diagnosticada com basicamente todas as coisas que ela tem também. Depressão profunda. Eu já fui diagnosticada com síndrome do pânico, mas eu acho que isso é uma coisa que eu superei já. Eu quase não tenho mais ataque de pânico, mas eu fui diagnosticada recentemente com borderline, o que foi meio, como que eu vou dizer? Assustador? Não assustador, mas foi uma surpresa. Eu tava esperando receber outro diagnóstico, tipo, todo mundo me falava que eu parecia ser bipolar e não borderline. Uhum. Então eu tava esperando isso. E aí veio outro diagnóstico. Sim. Mas é meio difícil, porque eu conheço várias borderlines e, tipo, eu já interagi com algumas que são... Tem sintomas diferentes. Sim, elas não dá pra gente se comparar com sintomas de outra pessoa. É que nem a depressão, né? Pra cada pessoa é de um Tem uma jeito. intensidade. Cada pessoa desenvolveu a depressão por um motivo. Então Sim. nunca vai ser totalmente igual. A gente vai ver... vai ter comparações, mas totalmente igual vai ser um pouco impossível. Inclusive lá na clínica a gente teve experiências entre nós 3 e outras pessoas nas quais eu, por exemplo, eu reagi ao tratamento, me ligaram na tomada no 220, porque eu tava querendo fazer tudo. Então eu sou uma pessoa extremamente explosiva, extrovertida, então tanto que tem quem não me conhece muito bem nem acredita quando eu falo que eu tenho todos esses diagnósticos, porque o pessoal acha que eu sou feliz.
que eu sou feliz, que eu sempre tô de bem com a vida, que eu sou good vibes, obrigada a Deus tem por essa tudo. também. Eu fiquei conhecida na clínica como a menina que entrou sorrindo, foi internada sorrindo. Sim, mas a Amanda, por exemplo, ela entrou acamada, amarrada e ela ficou um bom tempo assim, até ela se acostumar com o clima da clínica e começar a ter um up, ela só ficava deitada. E é muito comum isso. Tem a gente que se extravasa e busca fugas pra não saber lidar com esse problema. E tem pessoas que toma remédio, toma remédio, dorme. Tipo, a pessoa não faz. A pessoa não tem a mínima vontade, não é nem bom senso, é vontade de se cuidar. A pessoa não toma banho, a pessoa não quer comer. Não que eu não tenha tomado banho, viu, gente? Eu também. Mas a gente eu posso falar de boa que eu fiquei sem tomar banho alguns dias quando eu tava na depressão profunda, tipo. Não, mas eu, por exemplo, eu tenho o hábito natural de comer bastante e eu perdi o apetite. Eu perco o apetite ao ponto de ter nojo às vezes da comida. Você tá com o prato de comida na frente, você não quer comer. E isso é um dos diagnósticos, por isso que é bom a gente ressaltar, ainda mais nós três que tivemos num ambiente psiquiátrico, uma clínica de psiquiatria dinâmica. Então a gente lidou com nós três, com os 3 estágios dos nossos problemas e de outras pessoas que estavam melhores e muito piores do que a gente. Então a gente teve que ter muita flexibilidade e resiliência nesse processo, e porque não dá para comparar o sintoma com outra pessoa, não tem como se autodiagnosticar, porém você pode notar alguns pontos no teu dia a dia, no teu cotidiano, que pode estar te sinalizando que você tá com algum problema psiquiátrico ou só psicológico. Porque não necessariamente quando uma pessoa tá com um problema emocional ela precisa ir direto para psiquiatria. Ela pode fazer uma psicoterapia. Só o fato dela ter alguém para conversar já ajuda ela no dia a dia. Não é necessariamente a pessoa precisa tomar medicação. Nem todo mundo toma, que nem a Tainá toma um tipo de medicação, eu tomo um tipo de medicação, a Pamela toma. Tem gente que nem toma, tem gente que só faz psicoterapia e psicanálise e já resolve. Mas o ponto-chave é o que fez juntar nós 3 para fazer esse projeto. Porque hoje se fala muito em depressão, ansiedade, pânico, borderline, suicídio, etc. Tem a campanha do Setembro Amarelo, que muitas empresas e pessoas se mobilizam para tentar conscientizar as pessoas, mas ao meu ponto de vista, eu, Tainá, falando, eu acho uma puta hipocrisia, porque na prática, gente, ainda é um assunto que é muito tabu. Exatamente. É um puta tabu, porque um monte de gente posta e fala pra você que você pode contar com ela. Não pode. Que ela vai estar ali pra te ajudar. Nem todos estão, né? Às e vezes mesmo se a pessoa tiver, ela não tem ferramenta suficiente pra ajudar. ajudar às vezes. E isso é uma coisa que nós temos que ter consciência. Nossos amigos e nossas famílias nem sempre vão ter ferramentas pra nos ajudar, e isso não significa que eles não se importem com a gente. Só que você tem que aprender a reconhecer que você tá numa situação em que você precisa de ajuda de terceiros. E é aí que entra a parte de recorrer a um tratamento, a um profissional e não fazer nada sozinho. Porque na questão de fazer as coisas sozinhas, é nessas horas que a gente busca fuga. Exatamente. Nós 3 aqui já usamos drogas. Uau! Espero que minha mãe não assista esse vídeo. Minha mãe também. Mãe vai assistir. Oi, mãe, eu uso droga. Fiz Proerd. Proerd é um programa. Proerd é a solução. Vocês lembram a música, Lutando. velho? Eu sou puro Proerd, minha linda. Contra as Gente, drogas. Ensinando a dizer não. Não use drogas, crianças. mas a verdade é que usamos sim, bebemos. Inclusive, gente, a gente tá no meio de um tratamento. Só que a gente. Nós temos vidas, né? Nós somos humanos e eu sou totalmente contra a você iniciar um tratamento e cortar tudo do zero. Então, a não ser que você esteja num nível muito grave de dependência química.
E realmente você precisa passar por um processo de desintoxicação pra começar a melhorar a sua qualidade de vida. Mas, por exemplo, a gente bebe por hobby, entendeu? Porque tá calor. Hoje tá um puta calor aqui, entendeu? A gente tá Tá quase foda. fazendo vídeo Não mostra a pelada. marca. Ninguém Ninguém patrocina a gente. Ninguém vamos vai patrocinar. gente. Então, ó meninas, a gente bebe álcool, tá? Ninguém nos patrocina. Os tá? médicos não aconselham e eles têm razão, certo? Isso Não, é uma... não misture álcool nem droga com medicamento, tá? Exato, não é legal. Mas é a forma como a gente ainda tem pra sobreviver e Ser forte, talvez. tem horas que. E vocês não devem se culpar por isso, porque é um processo. É um trabalho interno que você vai se aceitando, você vai encarando frente a frente. Eu não tenho que parar de viver ou parar de fazer as coisas que você gosta. Assim, toda minha família, por exemplo, fala assim: para de beber porque você tá em tratamento e parar de beber vai te ajudar. Não faz diferença. Pra mim, Amanda, não faz diferença. Porque assim, eu parar de beber ou eu beber, tanto faz. Eu já percebi Mas bebendo pra mim você também. acaba se socializando, Exatamente. você se diverte. Você acaba saindo, voltando, porque eu tinha parado de sair com meus amigos. Então isso foi com que me aproximasse com os meus amigos. Não E de é um jeito maravilhoso. vazio, tá, É. gente? Porque tem gente que enche o rabicó de droga e E de não adianta. bebida. E no dia seguinte tá na merda. E deita a cabeça no travesseiro no dia seguinte mais sozinha do que antes. Porque Isso a gente não aconselha. Mas- porque busca fuga em coisas vazias, em pessoas vazias. E isso não é legal. A gente tá falando de um jeito muito saudável. A gente Quando se você sai, tipo, de uma clínica, de um tratamento desse, você se sente meio perdido no meio social. Sim. Você não sabe o que fazer, como voltar a falar com seus amigos, voltar a ver eles. Até porque, pra ressaltar, ela falando isso, lá a gente fica reclusa, real, sem celular, sem computador, com ligações restritas, com tempo de ligação. Então a gente fica muito, muito limitada a ter contato com as pessoas e com o mundo externo, independentemente do seu diagnóstico. O máximo que vai mudar lá é que se você tiver um diagnóstico que não te ponha em risco e você não vai sair fugindo, você pode fazer atividade física, porque às vezes a gente saía para caminhar com um educador físico na rua, só que tem pacientes que não têm essa possibilidade e eles ficam em reclusão total mesmo, proibidos de sair da clínica. Tem uns que nem visita recebem, inclusive. Exatamente. Então, pessoas que muito- estão ali porque chegou num nível que a família mesmo já não tem mais noção do que fazer. Porque nem toda a família tá preparada para isso. Então, assim, que nem a minha família, eu tive a consciência do meu problema, da minha depressão, quando minha avó percebeu. E ela me pediu para procurar ajuda. E aí eu fui, porque eu estava num nível deplorável. Eu até fui pra clínica por várias tentativas de suicídio, na qual eu me neguei a ser internada, né? Por isso que a Tainá falou, eu cheguei lá de ambulância, amarrada, né? Presa, porque eu era perigosa pra mim, né? Por tentar me machucar, por tentar tirar minha própria vida. E isso pra muitas pessoas, se eu falasse pra alguns amigos meus, por exemplo, eu ia falar, nossa, ela tá louca. Ela tá surtada. Usou drogas. Tá pancada das ideias. Mas não, nós só estamos em uma fase em que a dor não é vista. Que nem, se vocês podem olhar pra gente aqui, A gente tá bem. exatamente, estamos Então, bem. talvez Mas a gente vocês tenha um olhar perdido, mas é porque a gente é chapada. Naturalmente. Então, ambas aqui mongam. Tipo, Diariamente. às vezes a gente tá aqui e aí eu tô ali, tipo... Pensando, porque a nossa cabeça, ela vive em constante pensamento. E ao mesmo tempo buga, tipo, é tanta... Às vezes dá um erro que você não pensa em nada. É tanto agitação, tanta coisa, cobrança, noia, paranoia, Pensamento, medo, angústia, Insegurança. que você dá um bug, dá um tela azul, se a pessoa tá falando com você, você tá assim, ó.
Bugou. É real. Isso é muito... Bugou. Não é nem déficit de atenção, porque eu já fui tentar ver se eu tinha esse diagnóstico. O famoso DDA. Não. É DDA? É. Eu jurava Déficit que eu de tinha. Eu jurava que eu tinha déficit de atenção. Eu não Eu tenho. também achei que eu tinha. Não é que a maioria das doenças psiquiátricas, elas tiram a sua atenção. Sim. Você não consegue focar nas coisas que você gostava mais. Por exemplo, eu tenho muita dificuldade de ler hoje em dia. Isso Coisa aí que bastante. eu lia muito na adolescência. Eu também. Eu tenho coleção. Eu tenho umas 3 caixas de livros, gente. Eu levei pra clínica, porque eu sabia que eu ia ficar sem meu celular. Eu levei... Livro pra ler, eu não li nem a metade, porque eu não tenho atenção pra ler. Não tenho vontade, tipo... Não sei explicar, gente. A gente perde a vontade de fazer as coisas que a gente mais gosta. E a gente tende a procurar aquelas que vão nos prejudicar na maioria das vezes. Então, tipo... E isso é involuntariamente, né? A gente não Não planeja. é, tipo, não é porque a gente é vou me tonta, que a gente é fuder idiota, hoje. que a gente quer jogar com uma doença como... Vítima. Tipo, não. É a justificativa pra todas as merdas que a gente faz na vida. Quem me dera fosse, porque tem várias aí que a gente podia colocar em jogo. No boleto. Pôr no boleto pra pagar, mas... Não dá. Não dá. A gente... Inclusive, o intuito do canal é justamente esse. Nós 3 criamos o projeto. A gente pensou nesse projeto dentro da clínica com o foco, o pilar foi a amizade. Como a gente tinha a mesma faixa etária de idade e praticamente os mesmos diagnósticos, isso fez a gente se unir e ser forte lá dentro, porque não é fácil, é uma prisão praticamente, só que num bom sentido, porque lá a gente tinha acompanhamento 24 horas, as 3 ainda estão fazendo o acompanhamento, só que semi-aberto. Estamos em liberdade. A gente saiu da internação, estamos em regime semi-aberto da clínica, mas a gente tem que estar presente, participar das atividades terapêuticas, tem TO, tem a psicoterapia, tem atividade física, meditação, e mais um monte de coisa que você gostar. Eu, por exemplo, eu ficava regando planta, porque eu adoro planta. Tem os psiquiatras que estão ali pra te ouvir. É pela primeira vez eu vi psiquiatras que ouvem de verdade, né? Porque quando eu ia em consulta aleatória, Nossa, eu nunca me tinha. senti tão acolhida quanto eu me senti numa clínica psiquiátrica. Eu até confundi o meu psiquiatra com o meu Psicólogo. como se fosse um psicólogo. Ele porque... sempre conversa com você. Exatamente.